Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre problema da interpretação. O que acontece? Temos o texto e nele codificado certas informações por meio da escrita. No nosso exemplo, a língua portuguesa. E o que acontece com muitas pessoas na hora da leitura, ou seja, ao interpretar um texto? Claro que há uma relação entre leitor e texto. Ora, a predominância é do texto para o leitor, ora, há uma predominância do leitor em relação ao texto. O que acontece? Às vezes, há um exagero da interferência do leitor em relação ao texto. O leitor, ele coloca muita coisa externa no texto, ou seja, na sua leitura. Então, acaba abafando algumas informações do texto. E por outro lado, há uma leitura linear de decodificação, onde há pouca participação efetiva desse leitor. Então existem esses tipos de leitura, só que, diante disso, podemos compreender que há uma relação entre texto e leitor, onde o leitor e o texto se constrói uma harmonia, ou seja, uma tessitura. O texto ele não é totalmente completo e também nenhum leitor. Há uma comunhão dialógica entre esses dois, ou seja, até mesmo até mesmo não, entre o escritor, o leitor e o texto. O texto ele é a liga disso tudo. Então o leitor possui seu conhecimento de mundo. Sobretudo dessa vez, vou apontar aqui algumas dissonâncias. O que ocorre? Vou dar exemplo. Temos aqui livro de Camões. Vamos pegar aqui uma página, uma parte do poema. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se juntam em concílio glorioso sob as causas futuras do Oriente, pisando o cristalino céu fermoso, vem pela Via Láctea juntamente, convocados da parte de Tonante, pelo neto gentil do velho Atlante. Ocorre que, ora, o leitor ele se depara com um texto desse. E às vezes está realizando uma leitura, seja no vestibular, seja no Enem, e cai este texto. E ele o lê, e quando ele realiza essa leitura, ele às vezes não se dá conta de que se trata de um poema, que existem métricas, que existem rimas, e que dentro disso há memórias de outroras evocadas nesse texto. E às vezes ele lê um poema, só que a mente dele, a interferência que eu falei, está funcionando como uma espécie de texto inteiramente narrativo, um texto em prosa. Acaba sendo meio que inconsciente, acaba não percebendo. E na hora de interpretar este poema, ele acaba colocando o seu conhecimento de mundo sobre o texto. Ou seja, ele suplanta este texto. Acabando então perdendo a essência, perdendo a substância do texto. O que eu quero dizer? É para predominar o texto poema? Não necessariamente. Por quê? Quando ocorre a questão da interpretação, o leitor faz parte disso. Só que, às vezes, ele está lendo um poema, só que na cabeça dele, a cabeça dele está funcionando como um texto em prosa. Outro exemplo. Texto de Nietzsche. Um texto
filosófico, com algumas complicações, inclusive, que dentro de alguns textos filosóficos do Nietzsche ocorre-se que ele escreve, ele é um texto filosófico, mas com uma escrita literária muitas vezes. E agora? Como é que fica o leitor se ele não tiver antenado a esses aspectos do texto? Não mata sem cachorro. Então é importante que ele tenha noção de que ele tratará de um texto filosófico, mas que o autor, muito capcioso, ele terá ali a forma escrita, o estilo literário. E às vezes ele, o que isso aqui é literatura ou é filosofia? Ou é um ensaio? Sabemos que a filosofia trabalha com vários tipos de lógica, trabalham com universais, inclusive tem uma aula minha aqui sobre literatura que vai tratar sobre a produção do conhecimento, como funcionam os universais na literatura, algumas características da religião também, e algo que compõe as grandes ciências, que a linguagem está envolvida nisso. Então, só para ter ideia, aqui a construção à história natural da moral. A sensibilidade moral na Europa de hoje é tão fina, avançada, variada, excitável, refinada quanto a ciência da moral que lhe corresponde ainda é jovem, incipiente, tosca e canhesca. Aqui Nietzsche, ele realiza uma descrição, uma definição e ao mesmo tempo ele lança uma cascata de adjetivos. Podemos interpretar aqui que eles sejam superlativos. Claro que gramaticamente as desinências elas não estão ali no grau superlativo, mas esse superlativo que eu estou querendo dizer seria no grau semântico da percepção em relação aos adjetivos. Então são afirmações fortes, contundentes, que expressa aí uma característica até bastante impulsiva deste escritor. Aqui, ó, uma posição atraente que às vezes se torna evidente e se corporifica na própria pessoa de um moralista. Então ele vai trabalhando aqui já com, com aquela questão da estilística e ele vai trabalhar com as figuras de linguagem. Você vai trabalhar com metáforas e com figuras de linguagem. Então, se o leitor lê este texto como se estivesse lendo um texto de história, descritivo e narrativo, ele se complica. Agora aqui, Grande Sertão Veredas. Vamos pegar. Deixa eu ver aqui. Tô pegando aleatório mesmo, só pra. Nonada. Já complicou. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga, de homem não, Deus esteja. Alvejer mira em árvore, no quintal, no baixo, no córrego. Por meu acerto, todo dia isso faço, gosto, desde qual em minha mocidade. Então ele traz aqui memórias e o texto começa no nada. Já podemos observar que o próprio Guimarães Rosa ele vai trabalhar com uma liberdade estilística, com uma liberdade literária. Observamos aqui, estamos diante do texto literário, em prosa. Só que já houve discussão sobre a respeito se isso seria um fluxo de consciência. Pô, seria um fluxo de consciência, mas e quando o Clarice Lispector começa lá a devagar, etc, fluxo de consciência? Porque aqui, ó, temos praticamente um monólogo. Mas por que não é um fluxo de consciência? Porque temos um travessão. Não vai dar para ver aqui. Temos um travessão e um diálogo. O livro todo, ele é praticamente um diálogo, uma espécie de monólogo. E já na tessitura do texto, na estrutura do texto, ele em si mesmo é uma grande metáfora também. Quando se trata aqui
do próprio sertão. Viram só que, inclusive, recomendo a leitura do Grande Sertão Veredas, muito interessante. Agora, a descoberta do espírito. A concepção do homem em Homero permanece como fundamento inconcluso de toda a interpretação da linguagem de Homero, o princípio de que não se pode interpretar as palavras homéricas a partir do uso da época ulterior. De semelhante princípio, esperamos mesmo uma nova recompensa. Explicar Homero a partir de si mesmo supõe que se compreende a sua poesia de um modo mais vivo e originário, que se pode restituir as palavras homéricas ao seu contexto, todo o seu antigo brilho, compreendendo o seu sentido exato, como restaurar de um quadro antigo. O filólogo de hoje pode arrancar em muitos lugares a camada escura de pó e verniz que os tempos sobre eles lançaram, de modo que as cores recuperam a luminosidade do momento do criador do artista. Então aqui observamos que a própria escrita do texto filosófico já vai tecendo aqui praticamente uma metalinguagem de como ele vai lidar com o próprio Homero e a sua situação. Ele vai tratar sobre Homero, lembramos, e outra, e o próprio Ilíada e a Odisseia, ela é uma literatura épica, mas o livro aqui é literatura? Não. Ele falará sobre literatura, tratará sobre literatura, ele discutirá, mas do ponto de vista filosófico, que inclusive o título do livro é A Descoberta do Espírito. Muito interessante, diga-se de passagem. Um outro livro, Gramática, Evanildo Bechara. Peguei até uma parte aqui sobre zonas de articulação. Anteriores, posteriores, temos um triângulo de ponta-cabeça, temos os fonemas com as suas seguidas barras, I, E, A, O, U. B, ele vai separar aqui em B, tema B, C e C. Quanto à intensidade, as vogais podem ser tônicas ou átonas. Vogal tônicas é aquela em que recai o acento tônico da palavra. Avó, paga, tímido. Vogal átono é a inacentuada, avó, paga, temido. As vogais átonas podem estar antes da tônica. Ou seja, este é um livro de gramática fortemente, ele é muito técnico, embora ele seja usado no ensino médio e no ensino superior. O próprio Ivanildo Bechara, ele tornou ainda essa gramática que também compõe a linguística nela, mais acessível. Só que a sua linguagem é uma linguagem mais técnica. E também, sobretudo, que tipo de texto é esse? Vemos que ele é um texto dissertativo, explicativo e técnico, embora tenha sido feito com o propósito da própria divulgação da gramática, tanto para professores de ensino superior quanto professores que dão aula para o ensino médio e até mesmo alunos que, se quiserem se aventurar nesse tipo de gramática, ela é um pouco mais complexa. Então, dito isto, o que podemos concluir dessas pequenas leituras
E a respeito do que falamos que o leitor tem o seu conhecimento de mundo. Eu poderia trazer vários elementos, vários conhecimentos de mundo que interfeririam em cada livro, em cada texto deste. Só que devemos ter o quê? Um equilíbrio nesta relação entre texto e leitor e identificar cada tipo de texto. Por que que eu não me enrolei? Porque eu não entrei num obscurantismo na leitura. Ou seja, pensamento cheio de névoas. Porque conseguimos aqui, já de antemão, identificar o tipo de texto em que nós estamos lidando. Ou seja, viu? Cada livro se utilizou de um tipo de texto, ou seja, de um gênero textual. Em alguns casos aqui, temos o gênero literário, em um caso ali, em outro caso, temos o texto em prosa, é um tipo de prosa ali, o próprio o texto do Guimarães Rosa. Eu não achei um de. Deveria ter achado uma narrativa mais simples, inclusive. Mas existem vários exemplos que possamos aí lidar no ato da interpretação. É um vídeo bem simples, eu escolhi de propósito mesmo. Pegar os livros aqui, folheá-los, olhar aqui para a biblioteca, de modo a representar mesmo a situação do leitor. Em muitos casos, ele acaba por misturar os gêneros textuais, os tipos textuais e também alguns gêneros literários. E isso ocorre em vestibular e também nas escolas e até mesmo na universidade, por conta de que o aluno não desenvolveu as suas habilidades no tocante ao reconhecimento dos textos. Podemos usar até a expressão aí, tipos textuais, o que é o texto literário, o que é o texto não literário, o dissertativo, o gênero jornalístico, a crônica. Então eu peguei alguns exemplos só aqui, básicos. Até a próxima aula. E salientando também que isso é um grande problema no Brasil, em boa parte do Brasil, o problema da interpretação de textos.